Uma estrutura bonita, sim, mas que esconde duas grandes dificuldades da nail design. A primeira, uma estrutura nivelada numa unha côncava. E a segunda são as carninhas da lateral desse dedo, que são muito altas, projetadas em cima da unha. Que torna difícil não só a esmaltação, mas também chegar com o gel lá no fundo desses cantinhos para proteger bem o ponto zero e deixar essa unha resistente. Então, deixa eu te ensinar um pouco sobre isso agora. Tem dificuldade que vai além da anatomia da unha e entra no âmbito da anatomia da falange, do dedo mesmo, como é o caso dessa unha aqui. Aqui eu tentei fazer um desenho, eu não sou artista e eu tenho dificuldade de desenhar unhas, pasmem. Mas, sabe aquelas unhas que tem essa lateralzinha mais gordinha, como se ela subisse mesmo pra cima da unha? Isso acaba te dificultando o acesso dessa parte da unha aqui, que é uma parte que fica mais escondida, ela tá lá dentro do dedo. E principalmente quando a gente vai trabalhar com molde F1, muitas vezes o gel não chega aqui nesse cantinho, e é o que fragiliza essa estrutura. E essa unha não é difícil apenas por esse motivo, mas além de ser uma unha que tem essa bochechinha, também é uma unha que tem uma anatomia mais côncava. E aí, dificulta ainda mais. Numa unha côncava, a gente precisa fazer essa retificação aqui no meio, ó. Esse produtinho precisa nivelar com a ponta da unha. Então, a gente tem uma ponta mais alta e um meio mais baixo. E aqui a gente precisa colocar produto para que na hora que a gente faça o nosso alongamento, a gente consiga colocar uma estrutura que fique retinha. Caso a gente não faça essa retificação inicial aqui, essa unha ela vai crescer e vai ficar projetada para cima, como se ela estivesse voando, justamente porque a retificação ela impede que a gente concentre mais gel no ponto mais alto. Quando a gente retifica, a gente cria a ilusão de uma unha plana. Então, a gente não vai colocar mais gel onde já tá um pouquinho mais alto. Se a gente não faz isso, a gente acaba vindo de uma vez com esse molde e aí o gel se distribui aqui nessa profundidade todo por igual, incluindo no ponto mais alto. E aí é o que faz a sua unha ficar com essa aparência de que tá mais empinada. Naturalmente, quando essa unha vai crescendo, ela vai seguindo o fluxo da anatomia. Então, a unha, ela vem descendo primeiro, como se fosse uma montanhazinha russa, né? E aí, vem subindo até a ponta. Por isso que unhas côncavas e convexas, que são aquelas que já têm uma estrutura mais curvadinha, que tem o ápice maior aqui e a ponta mais caída, são unhas que precisam de uma manutenção num tempo um pouco mais certinho, não só para manter a estética, mas porque os pontos de fragilidade dela, os pontos zeros, recebem um impacto muito mais acentuado. E aí, numa unha côncava, que são essas unhas empinadinhas, a gente tem algumas escolhas a serem feitas, principalmente quando a gente tá falando ali em questões de formato. E mais ainda quando a gente tem esse dedinho um pouco mais altinho aqui na lateral, que esconde o cantinho da nossa unha. Numa unha côncava, quando a gente faz um formato... Deixa eu rabiscar nessa daqui que já tá rabiscada. Quando a gente faz um formato amendoado, a gente, teoricamente, cria um barquinho aqui na lateral. Porque a almond, ela se define por essa curvaturinha aqui. Mesmo que aqui em cima você não goste de trabalhar com essa estrutura tão reta, aqui embaixo a gente precisa ter essa curvinha. Concorda comigo que em uma unha que já tem naturalmente essa curva, a gente fica mais propício ao erro quando a gente acentua um detalhe que já é natural da própria unha? Aqui é o que acontece na almond. Então, quando ela começar a crescer na manutenção, uma unha que naturalmente já vai empinando, vai ficando
cada vez mais empinadinha. E o desnível aqui também aparece com mais intensidade. Não tem muito como fugir disso, principalmente se você avaliar o grau de profundidade aqui que a gente tem da unha natural, tá? Esse desnível, ele vai ser equilibrado no começo da manutenção, mas naturalmente quando ela for crescendo, é possível que ele se acentue. Então, tem 2 pontos que eu queria mostrar pra vocês sobre essa anatomia. Isso não é uma regra, tá? Mas eu já te expliquei por que a almond pode não ser o formato tão indicado para essa unha. E agora, a gente vai entender um pouco da quadrada. A quadrada, ela não tem essa curvinha, então ela vem reto e a gente consegue preservar as paredinhas laterais dela mais, eu não posso dizer caídas, né? Mas ela vem mais retificada aqui do lado. Numa almond, quando a gente já tem essa carninha aqui do dedo, da bordinha, projetada em cima da unha, eu tenho que tirar mais ainda essa parede lateral. O que significa que aqui dentro já tem pouco gel. Muito provavelmente você não conseguiu levar o gel para toda essa extremidade. É natural da dificuldade. Claro que a gente vai se esforçar ao máximo para isso, mas nem sempre vai ser possível. Aí eu já tenho essa dificuldade. Venho novamente com uma lixa para subir essa lateral. O que você acha que vai acontecer com o gel que já tá aqui dentro? Inevitavelmente, a lixa vai comer mais um pouquinho. E aqui é o quê? O nosso ponto zero, o nosso ponto de impacto, o nosso ponto de estresse. O ponto principal de um dos pontos principais da estrutura dessa unha, da resistência dessa unha. Na quadrada, a gente não vai ter essa dificuldade, porque a gente não vai precisar subir essa lateral. Então, ela vem contínua e o gel aqui consegue se manter muito mais estável, mesmo que o dedinho esteja projetado para cima dessa unha, o que vai facilitar a resistência durante o crescimento aqui dessa manutenção. Então, quando a gente entende de anatomia, é toda essa leitura técnica que a gente precisa fazer. O formato ideal para que tenha resistência no processo de manutenção, entendendo os processos intermediários da finalização. Ou seja, o impacto do lixamento na estrutura natural e na resistência final é um dos pontos que a gente também considera.